Você já parou pra pensar quais livros você gostaria de ter lido 10 anos atrás? Oi, aqui é a Thaís do Pronome Interrogativo e nos últimos dias tá rolando meio que um desafio onde as pessoas estão postando uma foto em 2009, outra em 2019 pra mostrar exatamente a diferença de uma foto pra outra, o quanto a pessoa mudou. E eu acabei pensando quais os livros eu gostaria de ter lido 10 anos atrás. Quais livros teriam ajudado a Thaís de 18 anos a ser talvez uma pessoa melhor. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo para te mostrar alguns livros que eu gostaria de ter lido há 10 anos. E eu quero muito que você pense aí também nesses livros. Quais livros teriam te ajudado muito se você tivesse os lido há 10 anos? Quais livros são esses? Vai pensando aí enquanto a gente vai conversando ao longo desse vídeo. E o primeiro livro que eu vou te mostrar dessa lista que eu gostaria de ter lido há 10 anos é Lia Fora de Sintonia. E a Lia é uma personagem que ou você ama ou você odeia, porque ela é grossa, ela é sem paciência, em muitos momentos ela não se entende, ela não consegue entender a outra pessoa também, a necessidade do outro, mas ao longo da história ela vai evoluindo muito e ela vai percebendo exatamente a pessoa que ela é e a pessoa que ela pode ser. Então eu acho que se eu tivesse lido esse livro há 10 anos, eu teria entendido melhor talvez o outro, sabe? Meu pai, minha mãe, meus amigos, de uma forma diferente. Pra você ter ideia, minha mãe me chamava de Senhor Saraiva, então eu acho que eu me identifico muito bem com a Lia. Caso você já tenha lido esse livro, então você vai entender o que eu estou falando. Mas se eu tivesse lido, eu teria talvez mudado muitas atitudes que eu tinha na época, porque eu ia conseguir identificar uma personagem parecida comigo, sabe? É mais ou menos isso. E o segundo livro dessa lista foi um dos melhores livros que eu li em 2018 e eu acho que teria sido muito proveitoso se eu tivesse lido há 10 anos, que é Flores para Algernon. E aqui a gente tem um personagem que ele tem um QI extremamente baixo e ele tem a possibilidade de passar por uma cirurgia para ficar mais inteligente. E a gente acaba percebendo que a inteligência não é tudo. Eu acho que o sentimento humano, as vivências humanas são muito mais importantes do que isso, sabe? E eu acho que se a Thaís de 10 anos atrás tivesse lido esse livro, ela ia compreender que erros são inevitáveis, sabe? O ser humano erra. E talvez eu não fizesse tanta tempestade num copo d'água quando errasse. Então eu acho que esse livro teria sido muito proveitoso se eu tivesse lido ele há 10 anos. O terceiro livro dessa lista também fez parte aí dos melhores livros que eu li em 2018, que é O Fundo é Apenas o Começo. E esse livro a gente tem duas narrativas acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem um menino que tá sofrendo dentro de casa, tá sofrendo bullying, ele não se encontra, e ele também está passando por algo num navio. Ele vai ser meio que a pessoa que vai narrar uma aventura. Enfim, a gente vai entendendo exatamente o que está acontecendo de fato ao longo da leitura. Falando assim parece ser confuso, mas a gente acaba percebendo aqui uma alegoria muito grande para as questões mentais, para a saúde mental em si. E eu acho que se eu tivesse lido esse livro 10 anos atrás, eu conseguiria entender muito mais os meus amigos, muito mais as pessoas que estavam ao meu redor, passando por algo que eu não conseguia entender e não conseguia vislumbrar e não conseguia ver como aquela pessoa via, mas hoje eu consigo, sabe? Então eu acho que esse seria o livro ideal para esse momento, porque há 10 anos a gente não encarava a saúde mental como a gente encara hoje, e esse livro teria me mostrado um mundo assim de possibilidades para as pessoas que estavam ao meu redor e talvez que estivessem sofrendo, só que eu não percebia isso. Então esse livro teria sido muito importante. O quarto livro dessa lista, ele teria me feito amar muito mais história do que eu amo hoje, sabe? Os Bebês de Auschwitz é um desses livros. Hoje em dia eu consumo muito mais histórias relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito mais de história do que eu gostava antes. E eu acho que se eu tivesse lido um livro desse, se eu tivesse percebido o quanto a história das pessoas influenciavam sim na minha vida, eu teria entendido muito mais a importância da história há 10 anos, sabe? Então isso é engraçado quando a gente para pra perceber o quanto a gente teria aprendido com um livro diferente ou com alguma coisa diferente da época que a gente não teve acesso, as coisas teriam sido muito fáceis. Então eu percebo que se eu tivesse lido esse livro antes, há 10 anos, eu teria amado muito mais a história como eu amo hoje. Então teria sido um livro muito importante, assim como ele é hoje pra mim. E por último, mas não menos importante, a gente tem Cartas Secretas Jamais Enviadas. E o mais curioso desse livro é que ele me fez chorar muito, muito, muito mesmo. Mas se eu tivesse lido ele há 10 anos, eu teria percebido muitas coisas que eu percebi ao longo da leitura dessas Cartas Jamais Enviadas, porque são exatamente isso, são mensagens que não chegaram
a seu destinatário. E aqui a gente tem mensagens de amor, de saudade, de família. E eu acho que as mensagens de família foram as que fizeram a maior diferença pra mim, sabe? Hoje eu percebo que eu sou uma pessoa completamente diferente com minha mãe e com meu pai. Hoje eu tenho um relacionamento muito mais incrível, sabe? Eu percebo o quão melhores amigos eles são pra mim, e através desse livro, se eu tivesse talvez lido esse livro antes, há 10 anos, eu teria percebido isso de fato. Bom, esses são os 5 livros que eu gostaria muito de ter lido há 10 anos. São livros que com certeza teriam me mudado um pouco e ter me feito passar por menos situações difíceis quanto eu passei, talvez, mas a gente nunca sabe, né? Vivendo e aprendendo, e é assim, a vida segue. Agora é sua vez de me contar aqui nos comentários quais os livros você gostaria de ter lido há 10 anos. Me conta aqui que eu quero muito saber. Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e pra gente continuar conversando sobre livros. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!